Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estamos estudando a disciplina de Física. Você irá aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior, então, estávamos estudando as lentes e seus comportamentos, a lente convergente, a lente divergente, a relação delas com suas bordas e o seu comportamento óptico da lente dependente do meio. Hoje estudaremos a equação dos fabricantes de lente, seus instrumentos e o olho humano. Então, basicamente, a equação dos fabricantes de lente, ela é referente à vergência ou diotropia. O que raios é isso? É basicamente o grau que você está aí cego, usando óculos, com base no grau, na vergência ou diotropia. Isso é calculado da seguinte forma: V é igual a 1 sobre F, distância focal, que equivale a N2, ou seja, o índice da lente, sobre o índice do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Sendo que, quando tratarmos de uma face convexa, o R será positivo. E quando estivermos tratando de uma face côncava, o R será negativo. Essa é a equação do fabricante de lentes. Deus queira que não caia. Se cair, boa sorte. Espero que você lembre. Com relação aos instrumentos, os instrumentos poderão ser de projeção ou de observação. Perceba a diferença. Tudo que é projetado, a imagem é real e a lente é convergente. Por exemplo, olhos, câmera e projetores. Então, são instrumentos de projeção. Instrumentos de projeção produzem imagem real através de lentes convergentes, que são olhos, câmeras e projetores. Perceba, instrumentos de observação produzem imagem virtual e o tipo de lente também será convergente. Interessante, não é mesmo? E os exemplos, então, de observação, de instrumentos de observação, são a lupa, a luneta e o telescópio. Também são lentes convergentes. Só que dessa vez a imagem produzida será virtual. Você sabe por quê? Você lembra por quê? Basicamente porque ela irá aumentar. O caso da lupa, perceba, uma lente convergente. Nós temos então aqui o objeto após o foco. Olha lá o tamanho da imagem que está sendo produzida. É uma imagem virtual, direita e maior. É o caso da lupa. É exatamente isso que estamos arguindo neste momento. Além da lupa, da luneta e do microscópio, nós também podemos falar do microscópio. O microscópio ele possui uma lente objetiva e uma lente ocular. A lente objetiva irá produzir uma imagem real invertida e maior, enquanto que a lente ocular irá produzir uma imagem virtual direita e maior. Vamos retomar novamente o resumo das lentes. Então, a objetiva produz real invertida e maior. Significa dizer que é o caso 3. A objetiva está com o objeto, ele está entre o centro e o foco. É aqui que nós estamos posicionando a lente objetiva, para que ela produza lá, então, uma imagem real invertida e maior. É o caso 3. Este é o caso da objetiva do microscópio. Enquanto que o caso da ocular irá produzir uma imagem virtual direita e maior, que é basicamente virtual direita e maior, que é basicamente uma lupa. Perceba, a ocular é uma lupa. Ela aproxima mais o objeto, ela passa o foco, o objeto vai estar à frente do foco, portanto, transformar-se-á em uma lupa. E é isso que a ocular faz, a ocular do microscópio. É isso. E ainda, a relação entre a distância focal da ocular é sempre maior que a distância focal da objetiva. Essa é a relação. Com relação ao olho humano, perceba, o olho humano normal é o olho hemétrope. É como se fosse um olho sem problemas. O cristalino, ele funciona como uma lente biconvexa. Uma lente biconvexa e convergente.
A imagem projetada na retina se projeta na retina sendo uma imagem invertida e menor. Aqui temos essa relação, perceba. Se este anteparo fosse um olho, aqui nós teríamos a relação então do objeto e sendo projetado lá dentro a imagem dele. A imagem dele se relaciona sempre ao pelinho, a distância, né, do pelinho. No caso do olho humano, essa distância é teoricamente fixa, de 15 milímetros. E a distância do objeto ao olho será o P. Basta saber então que essa imagem produzida dentro do olho será real, invertida e menor. Por óbvio, né? E isso será feito através do cristalino. O cristalino seria essa estrutura aqui equivalente que agiria como uma lente biconvexa e convergente. Agora, com relação à presbiopia. A presbiopia é a vista cansada. O guerreiro não vê nem de longe e nem de perto. Para resolver o problema do guerreiro com presbiopia, que tem vista cansada, ele deveria utilizar uma lente biconvexa e bifocal. Com relação à miopia, perceba, o olho do guerreiro que tem miopia, ele é um olho convergente, ele é um olho mais alongado. A imagem está sendo produzida antes da retina. E, então, para tratarmos um caso de miopia, o guerreiro deveria utilizar uma lente divergente. Perceba? E existe o caso, então, da piadoca, que correlaciona o míope e o zoológico. Por que o míope não vai ao zoológico? Porque o míope usa uma lente divergente e não de ver animais. Ai, muito engraçado. Bom, não esqueça disso, certo? O míope, então, a miopia, o olho do guerreiro é um olho convergente alongado e a imagem está sendo formada antes da retina. Portanto, ele precisa de uma lente divergente. Não esqueça disso. Enquanto que a hipermetropia é, de certa forma, um oposto. O olho, ele é pouco convergente, ele é um olho encurtado, não é mais um olho alongado, é um olho mais curtinho. Ou seja, a imagem está sendo produzida depois da retina, é como se a imagem estivesse aqui, ó. O míope, a imagem está antes da retina. E na hipermetropia, a imagem está depois da retina. Portanto, para corrigir esse problema, o cidadão que tem a hipermetropia deveria estar utilizando uma lente convergente biconvexa. E por fim, o caso do astigmatismo. O caso do astigmatismo refere-se à irregularidade na curvatura da córnea. Para este caso, seria necessário então uma lente cilíndrica, que é basicamente uma lente plano-côncava convexa. E este foi o estudo do olho humano e também da equação dos fabricantes de lente e seus instrumentos.